Bom, pessoal, continuando aqui, né? Eu falei para vocês que faria essa explicaçãozinha extra a respeito do anemograma, mas não é nada tão diferente do que eu já falei em aula. Bom, nós já sabemos lá, né, que vimos, qual eu expliquei para vocês, que quando vamos projetar uma pista de pouso e decolagem, a gente deve ter em consideração principalmente o que, né, que vem para a gente? As direções dos ventos, né? Porque é os ventos que vão, né, usufruir para mim aí nas operações de pouso e decolagem desse aeródromo e que vai ser também, né, que vai ter influência aí não só na operação aeroportuária, mas também na orientação aí da onde que vai estar a sua pista de pouso e decolagem, né? Então a sua pista de pouso e decolagem, ela vai estar alocada onde a gente tem as direções principais dos ventos, né? E como que eu sei aí quais serão os locais na qual tem as direções principais do vento e onde alocar essa pista, né? Então vou saber isso a respeito do que da das minhas cartas de ventos em si, né? Em função da incidência que eu tenho de ventos e onde que eu vou alocar aí vai ser nada mais por meio do nosso anemograma em si, né? Então hoje a gente vai estar aí só reforçando a ideia do que seria esse anemograma nosso. É... Bom, então nós vimos lá que para compormos o nosso anemograma, para a gente completar esse anemograma, né, a gente vai precisar de informações diárias sobre a frequência e intensidade dos voos naquele local, né, dos voos não, perdão, dos ventos, naquele local onde a gente vai estar implantando o aeródromo, por um período aí em torno de 5 anos. Então não basta eu saber só o do ano que eu tô, o ano que eu vou implantar, ou do ano passado, não. Eu tenho que fazer uma análise aí em torno de 5 anos atrás aí de como que tá, né, a incidência desses ventos, né? E o que eu vou ter com isso? Né? Com isso eu vou estar fazendo ali a composição, né, do meu anemograma em si. Então, o nosso anemograma, nós vimos lá, né, que eles vai indicar o quê? Nada mais que a intensidade, a direção e duração dos ventos de determinada região. Então, se vocês analisarem, né, aqui o nosso anemograma em si, né, ele funciona conforme a nossa rosa dos ventos e a nossa orientação geográfica em si, né? Então a gente tem os polos, norte-sul, leste-oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, né? E tem as derivações ainda aí a respeito de nordeste e noroeste e por aí vai. Mas a gente tem todas essas diversificações aqui desses polos. Então esse anemograma ele vai indicar para a gente nada mais do que isso que a gente abordou: intensidade, direção e duração dos ventos aí em determinada região. Então, a intensidade, né, o quantos por cento que eu tenho de ventos aí, a gente viu que isso a gente pode estar medindo através dos nossos nós em si, né, que seria a mesma coisa que milha náutica. Então, um nó equivale a 1852 metros em si. E a direção, né, vai ser em qual ele tá, em qual direção ele está indo, se é norte, sul, leste, oeste. Aí a intensidade é o quanto, né, a incidência dele por cento que ele tem aí. Isso é importante para quê? Isso é importante nada mais para mim, né, dimensionar a minha pista e alocar ela no local correto ali dentro do meu aeródromo, né, na qual vai favorecer o quê? A minha operação aeroportuária, né? Porque eu vou ter que trabalhar, né, de acordo com que o vento vai exercer influência positiva na minha operação aeroportuária e não influência negativa. Nós vimos lá atrás, quer dizer, que, né, os ventos de través, né, eles são um pouco prejudiciais aí para para nossas operações de pouso, né, porque é um vento que ele já não tem, né, a condição de sustentar ali a nossa aeronave, ela já não tem a condição de planar acima desse vento. É um vento que ele passa lateral e ela tem, tipo assim, como se ela não sustentasse ela meio que cair. Então, para uma operação de pouso é um vento ruim para a gente aí. Então, pessoal, aqui está o nosso anemograma em si. A gente tem, né, de acordo com determinações se eu não passei muito, da FAA, que o quê? Conforme a gente analisa a nossa região em si, em função da carta dos ventos, da incidência de vento,
eu vou favorecer a minha pista, né, no local na qual eu tenho maior incidência desses ventos, né? Desde que o quê? Desde que esse vento não seja prejudicial aí para mim, né? Então, nesse caso, nessa imagem aqui, a gente nota o quê? Que no nosso lado aqui seria o lado, né, leste aí, que tem a maior incidência de ventos em si. Daí eu vou pegar e analisar por meio desses 5 anos lá qual que é a intensidade desses ventos e ver se eles estão, né, dentro das diretrizes aí que é imposta pela FAA. Infelizmente o nosso RBAC, né, ele não nos dá essas informações. A gente pega essas informações que são citadas neles em função de orientações aí da FAA. E a FAA, ela fala para a gente, quando a gente vai analisar o nosso anemograma, né, que eu devo, na hora que eu sei qual a região que eu vou alocar, que tem mais favorável a ventos, que nesse caso aqui a nossa é a leste, eu devo fazer o quê? Eu devo traçar duas retas paralelas na direção desse vento, essas retas estão tentando paralela entre si. O certo é a gente fazer o quê? Definir esse eixo, né? E dentro do eixo eu traço uma paralela esquerda e uma paralela direita. E colocar esse eixo como se fosse o eixo da nossa pista mesmo, a paralela esquerda e direita, como se fossem os bordos externos da nossa pista e sim mesmo. Então eu trato duas retas paralelas e nessas retas paralelas eu vou analisar essa direção e o que eu tenho que fazer. Vocês notam que aqui na distribuição da rosa dos ventos, da direção dos ventos aqui, esse é o meu nemograma, que eu vou tendo diversos círculos, né? Cada vez que esse círculo ele vai aumentando, aqui, vamos supor, ele vai aumentando o raio dele, ele vai quer dizer o que? Que está aumentando a intensidade dos ventos, né? E isso, né, essa intensidade que eu tenho aqui em cada círculo desse, em cada segmento desse aqui, por exemplo, esse está para o oeste, esse está para leste, esse nordeste, esse sudeste, esse sudoeste, esse norte e sul, né? Ele está em função daquela análise que eu vou fazendo lá da minha região durante esse período de 5 anos. Só porque eu sei, é trivial que cada vez que vai passando um segmento desse, eu estou aumentando a minha intensidade de ventos aí. E, né, a FAA, ela me dá como diretriz que essa soma, né, eu tenho que somar esses segmentos aqui. Essa soma dessa incidência de ventos de uma região, né, a percentagem dessas somas que a gente utiliza de chamar ela como coeficiente de, né, utilização para definição da, da direção da minha pista de pouso e decolagem. Então, essa soma de intensidade a gente chama como coeficiente de utilização. Então, esse coeficiente de utilização, ele tem que apresentar no máximo aí 95%, né, no mínimo, quer dizer, 95%. Então, ele tem que ter aí um erro apenas de 5%. Então, ele tem que representar aí 95% do que realmente está tendo a incidência de ventos ali. Além disso, né, o que acontece? Nós falamos aqui, né, estava falando para vocês sobre os ventos de través, né, e o vento que é o vento que ele atinge lateralmente e ele é um pouco prejudicial aí para mim, para quê? Para a operação de pouso. Logo, que o quê? Que tem regiões que eu vou ter o quê? Ventos de través altos, né? Só porque quando eu tenho muitos ventos de través, o quê? Eu mudo a configuração da minha pista. Então, se eu estou usando uma pista paralela, eu posso pegar e mudar para uma pista cruzada, para uma pista em V aberto ou para uma pista V fechado. Mas por questão já de dimensionamento mesmo, né, e de recomendação da FAA, eu, quando vou pegar e fazer essa orientação aqui da minha pista de pouso decolagem, eu considero aí, né, como padronização, uma velocidade, né, desse vento de través admissível de 13 nós. Então, seria nada mais que 13 vezes 1.852 metros por hora. Então, entro com essa medida aí. Então, são as orientações que a FAA me dá, que o quê? Que a soma dessas intensidades, né, que a gente fala como coeficiente de utilização, eu tenho que ter um grau de confiança aí de 95%, e eu tenho que considerar também uma velocidade admissível, né, de vento lateral de travessa e de 13 nós. Então, é isso que a gente pega e utiliza para definir os critérios aí da minha pista. Só porque além disso, então tá aqui, né, a definição, então aqui, por exemplo, entrei com os 13 nós, né, que é admissível pela a FAA,
e tracei aqui a minha paralela. Visto que, você, professor, mas por que você pegou aqui? Peguei aqui por quê? Porque é o local na qual tem a maior intensidade aí, né, de, como é que chama? De ventos, né? Aí você fala assim, mas aqui, ó, para a parte do sudoeste eu também tenho, tá? Mas aqui tá maior, então tá mais favorável para mim. Então, peguei, considero o eixo aqui, não está passando meu cursor, e traço paralelamente uma reta, né? À esquerda, paralelamente uma reta à direita. Então, após eu analisar isso, né? Entrar com o grau de confiança em torno de 95% em si, que dado o coeficiente de utilização, que seria a soma da percentagem dessas intensidades, eu tenho que analisar o que também? Eu tenho que analisar alguns conceitos que a gente aprende lá na topografia, né, básica, que é o quê? O conceito de azimuth, de norte verdadeiro e de norte magnético. Para que eu preciso isso? Para me dar nomenclaturas para as minhas cabeceiras, né, em si. A gente tem que o quê? Que após escolhida uma cabeceira, se a gente vai definir a outra, a gente pega ela a 180 graus posterior, no sentido que horário em si, né? Bom, então, dado essa definição, nós temos que o quê? Lá na topografia básica, né, em si que nós aprendemos, eu tenho que rumo não, azimuth, que eu falei azimuth, lembrei de rumo. Azimuth nada mais é do que a menor distância de um ponto de referência meu ao norte, né, magnético. Aí você fala assim, norte magnético, professor? Norte magnético, porque a gente tem uma diferença aí do nosso norte verdadeiro ou geográfico por norte magnético. O norte magnético é o norte que a gente tem aí, né, nas nossas bússolas em si, né, que é o quê? É aquele norte que ele está um pouco deslocado do nosso norte verdadeiro. Ou seja, né, ele fica ligeiramente deslocado ali do norte geográfico, né, e o verdadeiro em si, e é para onde nossas bússolas, os nossos medidores de orientação geográfica vão indicar em si. Já o norte verdadeiro, né, ou norte geográfico, nada mais é que a direção que a gente tem tomada a superfície da Terra. Então, a gente tem essa diferença aí. Então, a gente trabalha com o norte verdadeiro, ou geográfico, e o norte magnético. E com azimuth na determinação determinação de traçar a nossa pista de pouso e decolagem aí. Então, por exemplo, né, se eu quero traçar aqui a minha pista, esse aqui está o mesmo exemplo da anterior, então aqui está o slide aqui está ao contrário. Defini que está do meu lado leste-oeste, do meu lado leste, né, tracei a pista, tracei duas perpendiculares, duas paralelas, e vou pegar ela a 180 graus para cá. Então, se ela está aqui, para mim, no então a outra cabeceira minha vai estar aqui. E eu vou pegar o meu azimuth em relação ao norte. Então, eu vou pegar o quê? Essa distância até aqui. Seria, né, a distância do meu norte em si. Como o meu norte magnético está um pouco, né, deslocado do meu norte verdadeiro, sempre no sentido, né, esquerdo aí, então se eu for pegar o sentido anti-horário, então a orientação da pista ela seria desse ponto de referência até esse norte meu magnético. Aí. Vou mostrar mais isso aqui para vocês, num exemplo que vai ficar bem mais fácil. Então, por exemplo, um aeroporto apresenta uma pista cujo azimuth é igual a 75 graus. Então, o azimuth desse local é o meu ponto de referência, e eu sei que desse ponto de referência, onde que eu estou, até o meu norte, né, verdadeiro, é 75 graus. E a inclinação magnética é aproximadamente 15 graus ao quê? A oeste. Com essas informações, podemos dizer que o ângulo da bússola, né? O ângulo da bússola é o quê? Norte magnético. Nada mais é que o quê? 75 graus mais 15, ou seja, 90 graus. Como o número da cabeceira é indicado por valores decimais, o ângulo tem que fazer o quê? Ser dividido por 10. De uma forma que uma cabeceira seja indicada como o número 0,9, a outra cabeceira, por estar a 180 graus, é indicada como o número 27. Seria um exemplo aí para a gente. Então, antes de você dar a sua orientação, você saber o quanto ela vai deslocar em relação ao norte verdadeiro e ao norte magnético, você vai pegar o quê? Você vai pegar os dados dos ventos. Então, eu sei que o meu vento, né, mais incidente em si,
ele está na região leste. Então, daquele ponto de referência, né, eu coloquei uma velocidade admissível aí para os ventos de través de 13 nós. Pode ser maior? Pode ser maior, sim, mas é recomendável que eu trabalhe com a velocidade aí admissível de 13 nós. Né? Então, tem alguns locais que você vai ver que vou chegar aí em torno de 20 nós, né? 20 nós, 23, tem algumas incidências que chega a 32, aí você vai pegar e trabalhar com outras configurações de pista. Mas para configuração de pista simples, vamos trabalhar aí com 13 nós. Então, depois disso, né, você tem essa orientação, então você tem um ponto de referência ali. Desse ponto de referência, você vai ver qual que é o azimuth dele em relação ao quê? Ao norte verdadeiro. Então, se deu lá 40 graus, né? Aí você vai ver qual que é a declinação magnética, né? Ou seja, quantos graus vai estar afastado do meu norte verdadeiro, esse norte magnético, e para onde que ele está afastado, se é leste ou se é oeste. E daí você soma, porque essa que vai ser a orientação do seu aeródromo, que não é em relação ao norte verdadeiro, mas é o norte magnético. Então, por exemplo, aqui, tem minha pista aqui, né? Eu tenho aqui, teve o meu anemograma, e eu vi que pro lado leste tem maior incidência de ventos. Mas meu anemograma, eu vi que propriamente o que? Pro meu lado nordeste, né? Que eu vou ter aí uma incidência de ventos maior, que vai ser favorável à minha operação de pouso e decolagem. Então, tracei, né? A minha faixa de pista aqui. Então, a esquerda e a direita está de velocidade admissível de 13 nós. Beleza. Então, desse ponto, né? Em relação ao norte verdadeiro, eu vi que tem o quê? 75 graus. Beleza. E analisando, né, o que a minha bússola aí, ou seja, né, o meu norte magnético, né, eu vi que a posição do meu norte magnético em relação ao norte verdadeiro, porque é essa análise que você tem que fazer, porque sabemos que o norte magnético está deslocado do norte verdadeiro. A posição do norte magnético ao norte verdadeiro, ele é de 15 graus o quê? Oeste. Então, esse é o meu norte magnético. Então, eu sei que o quê? Que a inclinação, a direção dessa pista, né? Ela vai ser a do azimuth mais o meu norte verdadeiro, né? Então, aqui 75 mais 15 dá 90. E por ser uma pista, né? Então, ela é linear e eu ando sempre no sentido que horário. Então, eu sei que essa outra, né? Inclinação, perdão. Essa outra inclinação aqui, a oeste, né? Ela vai ser o quê? 270. Por que 270? Porque eu andei aqui 180 graus. Se aqui eu já tenho 90, né, considerado meu norte magnético, com mais 90, 180, com mais 90, né, 270. Então, seria em relação a graus, 90 graus e 270. Como eu divido por 10, cabeceira 0,9, né, a leste e cabeceira, né, 27 a oeste. Então, tá aqui a definição da minha cabeceira. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Certinho? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp.